Muito boa noite a todos, a todas, aos democratas desse país. Saudações aos democratas desse país. Como é bom estar de volta, como é bom voltar a esse programa, como é bom partilhar com vocês esse momento tão importante do Brasil e tão renovador, tão cheio de esperança depois de tudo que a gente passou. E inclusive até a volta do Café Política Poder, etc., que é um projeto antigo. Por várias questões a gente teve que parar. E agora a gente retorna e retorna em grande estilo, com a democracia reconquistada. E inclusive com convidado, viu? Tem convidado hoje, a gente já reestreia um convidado. E se você quiser ficar esse tempinho aí, bater um papo com a gente, será muito bem-vindo e muito bem-vinda. Inclusive eu vou chamá-lo, Luiz Carlos. Luiz Carlos, meu grande irmão, camarada Luiz Carlos. Vou chamá-lo agora para participar dessa live. Olha o homem aí, ó. E aí, velho? Saudações democráticas, meu irmão. Tá me ouvindo bem aí? Como é? Já tá no cafezinho aí? Tá me ouvindo bem? Tô perfeitamente, pô. Massa, tô te ouvindo bem também. Show de bola, querido. E, ó, primeiro eu quero que você se apresente, né, velho? Porque uma coisa eu vou apresentar você, outra coisa você se apresenta aí pra galera lhe conhecer. Se é que não lhe conhece já, entendeu? Da gente, das nossas parcerias do programa. A gente não é tão famoso, pô, calma aí. Rapaz, depende, bicho, depende. Vez ou outra, um cara, enfim. Não, massa, meu nome é Luiz Carlos Pontes, sou jornalista e sou formado em jornalismo, né? Jornalista, publicitário, empresário, amigo, irmão, camarada. Publicitário, torcedor de futebol, amante da música, da boa vida e tal, graças a Deus. Amante da democracia, né, velho? Amante da democracia, importantíssimo. E estamos aí, né, na batalha. Passamos poucas e boas aí nesses eu diria, LC, 8 anos, de 14 para cá. Eu digo isso porque, assim, começaram a conspirar já lá, né? Pois é, eu até conversei com alguns outros amigos sobre esse processo, tá ligado? Que foi um processo que certamente a academia, sociólogos, antropólogos, galera de ciências sociais já deve estar estudando isso há um bom tempo, né, velho? Com toda certeza. Porque esse processo realmente foi um processo histórico mesmo, né, velho? Muito complicado. Profundo, né? Profundo mesmo. E porque implicações muito sérias, né, velho? E que a gente talvez vai demorar um tempo ainda para ter a exata dimensão do que é que... Assimilar, né? Assimilar e entender mesmo. Por quê? Sim? Por quê e como foi que esse processo se iniciou, deu, né? E a gente chegou até esse... Como a galera gosta então, de falar. Pegando esse gancho aí que você tá falando, é justamente isso. Não foi uma eleição normal, né? Eu tenho dito aí que foi uma eleição muito além de voto. Porque a gente que convive, a gente que luta, né? Que vai para cima, acredita, defende uma causa, a gente simplesmente, por mais que a gente dissesse uma coisa, vinha 50 milhões de mensagens dizendo que a gente estava mentindo, que a gente não era o que a gente dizia, entendeu? Uhum. Então, foi uma batalha descomunal para a gente que faz que participa, que luta, que se envolve contra uma máquina super poderosa, não só da máquina da estrutura em si do governo, né? De tudo, pô, de tudo. Tudo que a gente chegasse e dissesse era como se a gente tivesse, a gente fosse um mentiroso da história, digamos assim, entendeu? Quando tu hoje, né? Hoje foi ontem, né? Que tu me convidou, fez o convite formal. Foi ontem. Quando tu me fez o convite, eu fiquei pensando. Sabe? Foi hoje, na verdade. Foi hoje mesmo. Agora que lembrei. Foi hoje mesmo. Foi. E eu fiquei pensando, inclusive,
relembrando conversas que eu já tive com outras pessoas, com outros amigos que compartilham aí dessa mesma visão nossa sobre política, sobre a vida no Brasil e tal. E eu acho que para a gente entender essa eleição de 2022, tu falou, né, 8 anos, né, para trás, de 2014 para cá. Mas eu conversando com um amigo meu, tá morando inclusive em Brasília, Gustavo Pozobon, publicitário também e tal, tá Sim, morando já há um sim, sim, tempo sim, lá. sim, sim. E eu estava trocando uma ideia com ele faz umas 2 semanas e eu até brinquei com ele, né, que era esse papo que eu mantive com ele, eu chamei de arqueologia do fascismo brasileiro, tá ligado? Tupiniquim. Que foi a gente tentando, velho, localizar em que momento que a gente começou a brutalizar o debate público, tá ligado? No Brasil. Sim, sim. E a gente ficou conversando durante um tempão, mandando mensagem de WhatsApp, tá ligado? Um pro outro. Umas mensagens de 2, 3 minutos. Verdadeiros podcasts, tá ligado? Um pro outro. Podcast, né? E, e eu lembro, é uma parada que eu queria dividir com a galera, contigo e com a galera que tá acompanhando, que porventura acompanhe algum trecho aqui com a gente. Eu queria lembrar, velho, pra mim, essa coisa foi um fenômeno que eu acho que contribuiu muito, que foi, até no campo cultural, que foi o fenômeno Tropa de Elite, tá ligado? Sim, 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 sim. Tropa de Elite, velho. E Foi muito certeiro. a maneira como o Tropa de Elite... Aborda, né? A maneira como ele aborda, e eu acho até que eu não consigo definir exatamente o que foi que aconteceu naquela época, mas ele meio que catalisou uma parada que estava meio ali escondida, tá ligado? Que todos nós, eu acho que a gente tem essa, todo mundo tem Sim. essa... O feeling, né? Que saca, né? Uma coisa... O que eu tô querendo dizer, assim, é que essa coisa desse ódio fascista que o fascismo explora com muita eficiência, tá ligado? É uma coisa que existe em todo mundo, né, velho? Porra, ninguém gosta de... Por exemplo, você vê uma cena de um assalto, você deseja, velho... Quer reagir, né? A desgraça, né? Você deseja que o cara que tá assaltando, ele se dê mal, velho. Que ele apanhe, que ele se machuque, que ele morra, tá ligado? Que ele leve uma porrada da população. É uma coisa humana, tá ligado? É um sentimento... É o instinto, né? Exatamente. É um instinto, tá ligado? Instintivo. E é uma coisa que, como você falou, é instinto, né, velho? Tá ali junto com a gente. E eu lembro que o impacto que esse filme teve, velho, na época, né, na opinião pública, ele teve ele surtiu esse efeito de catalisação, tá ligado? Tipo, parecia que tinha uma coisa reprimida ali, tá ligado? Em todo mundo. E a galera acabou, velho, que bateu mal, saca? Bateu mal eu enxergo isso, enxergando historicamente, saca? Sim. Socialmente, velho, acabou rolando uma mensagem, né? As mensagens que o filme passava, velho, foram meio que mal recebidas, no sentido de que, pô, bateu mal, não era para ser desse jeito. Inclusive, eu posso falar pessoalmente que eu considero, inclusive, uma obra cinematográfica uma boa obra, tá ligado? É um filme bacana. Sim. Filme. Eu lembro que na época me incomodou, assim, o lance da violência, daquela exaltação da violência policial, tá ligado? A gente se conhece, a galera que me conhece sabe que eu tenho sérias restrições com esse lance de polícia e violência policial e tal. Acho que o papel histórico, inclusive, das polícias militares, né, no Brasil inteiro, é uma coisa questionável, é uma coisa que historicamente deveria ser, inclusive, repensada. Mas eu lembro desse impacto que teve naquela época, tá ligado? E a gente tava falando aí de 2009, que era o último ano do governo Lula, tá ligado? O primeiro foi 9, foi? Ou não? O primeiro foi 7.
Não sei, acho que foi 2009. Eu sei que foi 2 anos a diferença de um pro outro. Eu não sei se foi 7 e 9 ou foi 9 e 11, entendeu? 9 e 11, 9 e 10. Eu sei que a gente estava vivendo esse período, quer dizer, o país estava, porra, na altíssima. Uma evolução, né? Entrando em ebulição. Tanto que começa, inclusive, os movimentos, né, do Black Blocs, tal, já vai surgindo, já vai aparecendo. Então, a gente está falando ali do final do governo Lula, que a popularidade do bicho era altíssima. 87%, né? Economicamente vivia um sucesso que todo mundo conheceu, todo mundo viveu. Todo mundo se deu bem, né? Exatamente. Mas aí é o que eu estou querendo tentar resgatar para a gente voltar para analisar o que a gente está vivendo hoje e o que a gente viveu na eleição, tá ligado? É que mesmo diante desse contexto que eu estou te descrevendo, quer dizer, o Brasil na alta, economicamente, todo mundo muito bem, financeiramente, o país, porra, vivendo um momento áureo, a aprovação de Lula, porra, acima dos 80%. Quase 90%. Ainda assim, você percebia que socialmente essas ideias que hoje a gente percebe que estão aí claras, claramente, gente ajoelhada na frente de quarto. Ainda chega lá. Pedindo, pelo amor de Deus, para ser ajudado, para ser tutelado. Quer dizer, essas ideias ainda, mesmo com esse cenário que eu te contei aí, que era um cenário da alta, ainda resistia. Essa ideia do Lula como um cara, o bêbado, o Lula... cachaceiro, né? O analfabeto. Analfabeto. Mesmo, velho, com isso aí, isso nunca morreu, tá ligado? Não. Isso nunca morreu, velho. Isso sempre tava ali, como se estivesse ali numa caixinha, guardada, para essa galera, quando chegasse uma hora, abrir essa caixa e tirar aquilo ali, tá ligado? E eu acho que essa brutalização... Era o ódio enviesado não é nem enviesado, é o ódio descarregado na tal corrupção que eles falavam tanto, né? Que é, historicamente, a gente sabe que essa carta da Constituição, não, essa carta da corrupção, ela, historicamente, já, né? usada nessa hora, né? A corrupção, o falso moralismo, essa coisa o cinismo, né? Essa coisa da passeata das famílias, por Deus, e a família, etc. e tal. Só quem não entende, não compreende a história do Brasil que se deixa levar por esse tipo de abordagem, né? E então isso assim, isso estava ali guardado e a gente foi vendo ao longo do tempo, velho, isso ir ganhando corpo, né? Foi, velho, um processo paulatino, tá ligado? Foi devagar, foi crescendo, aí entrou o governo Dilma, aí Dilma fez um primeiro mandato ok, mas, pô, quando rolou a primeira instabilidade ali, a gente percebeu que foi nessa hora que a galera, velho... aí onde entra a minha história do 2014. Uhum. Porque já se começa a duvidar do processo eleitoral ali. Com a ESP pedindo recontagem, sem aceitar a virada, entendeu? Tem aquela imagem emblemática dele com o Luciano Huck, esperando o resultado, achando que ia vencer. E aí vem as urnas do Acre. Mas, por exemplo, eu acho que se a gente volta para... Eu estou vendo a galera já comentando aqui, tem nosso amigo Guto. Tem uma galera massa, aí. Tem Guto, Renatão. Todo mundo quer ver se dá mal, pô. Foi o que você falou. É isso, tá ligado? Tá ligado o que Guto tá comentando em relação a essa abordagem negativa da figura de Lula, né? Como político e como figura pública. Então, assim, realmente foi um processo paulatino e constante, velho, de desgaste, de desgastar intencionalmente a figura pública do cara e, ao mesmo tempo, de poluir o debate com essas ideias que a gente hoje, infelizmente, está vendo, né, velho? Essa coisa que chegou, que respingou na gente, né? Porque a gente que falava, defendia e tudo. Eu volto a essa história de relembrar o lance do Tropa de Elite, que, para mim, esse lance desse fascismo brasileiro que a gente vive,
ele está linkado muito nessa questão do culto à violência, tá ligado? E é uma coisa, tipo, essa questão da brutalização do debate passa por aí, pô. Esse culto à violência, a grosseria, tá ligado? Essa parada do grito, do murro na mesa e tal. A gente viu esse embrutecimento do debate público acontecer. E tu tá falando de 2014, mas, por exemplo, na eleição de 2012, que foi a eleição que Haddad ganha em São Paulo, né? Para prefeito. Haddad ganha para prefeito de São Paulo em 2012 e governa de 2012 até 2016, se eu não me engano. E ele não se reelege. Na eleição de 2012, eu lembro, por exemplo, aqui em João Pessoa, a gente viveu uma situação em que a gente já viu uma fragmentação do campo progressista por conta das brigas, né? Sim. Fatiou. Agra com o Ricardo, né? Com Agra, Cartacho e tal. Luciano Cartacho, e a gente teve uma eleição que era Estela, Luciano, Agra não pôde se candidatar. E a gente... Cícero, né? Teve Cícero na jogada, né? Que é o início da ressurreição de Cícero, né? Que era um cara que estava enterrado, tá ligado? Politicamente. Sim. Mas, assim, eu tô querendo voltar porque eu acho, por exemplo, em 2014, se você pega, por exemplo, o discurso de Aécio, ele já começa a ser poluído. Aécio nunca foi Aécio, velho, foi presidente da Câmara quando o Lula era presidente. E Aécio, dentro do PSDB, inclusive, dentro daquela estrutura que a gente conhece dos tucanos, que eles chamam lá, né, dos cabeça branca, que é os tucanos paulistas, os caras Serra, Fernando Henrique. O núcleo duro. O núcleo duro do PSDB, entre todos os integrantes que tinham esse núcleo duro do PSDB, Aécio, posso dizer assim, até com uma certa... Aécio era o cara, digamos, entre aspas, mais próximo do que a gente tinha ali dentro do PSDB de Lula, tá ligado? A relação do Lula e Aécio, inclusive, foi super tranquila enquanto o bicho era governador de Minas. Tem vários elogios de registrado de Aécio para, né? De Aécio para Lula e de Lula para Aécio. Verdade. E quando Aécio se candidatou à presidência em 2014, velho, você já percebe no próprio discurso dele, ele encampando essa coisa dessa brutalização que a gente está... Enfurecido já, né? Verdade. É isso, que eu acho, inclusive, que foi um erro gravíssimo que o PSDB cometeu, né? Que não percebeu o perigo foi onde se que perdeu, era isso, né? Paquerar com... Eu lembro de ver Aécio falando que ia incorporar dentro dos temas que se ele vencesse, ele ia incorporar a questão de reduzir a maioridade penal. Quer dizer, tá ligado? Ele começou, velho, aí ali... A fustigar, né? E ia agregando coisas que, porra, esse tipo de bandeira nunca foi... Nós aqui, né? Nós sempre tivemos todas as divergências do mundo com o PSDB, mas o PSDB... Historicamente, Mas é dentro do campo, né? Historicamente o PSDB nunca foi de se contrapor à pauta de direitos humanos, negócio de redução de maioridade penal, nada disso. Isso nunca, porra, Covas... Era conversa, verdade. Porra, Mário Covas, os caras históricos, o próprio Fernando Henrique, nenhum desses caras... Nunca. Aceitariam. O próprio Serra, tá ligado? Tem todos os defeitos do mundo e tal, não topariam esse... E aí, quando o PSDB se deparou com essa parada aí, que a gente já estava vivendo o iniciozinho da Lava Jato ali, em 2014, né? Os caras olharam para esse cenário e não perceberam o perigo que se avizinhava. Não, que se avizinhava. Os caras não fizeram um cálculo histórico dessa história, né? E aí abriram as portas para essa direita... Embarcaram, Direita, né? Que o PSDB... Destrutiva, né? Isso. Exatamente. E os caras abraçaram essa ideia
achando que isso ia ser uma coisa que ia passar, né, velho? Vou pro PSDB, pois é. Passou, né, velho? Não passou e engoliu o PSDB. A realidade é essa, né? O PSDB, o PSDB, eu acho que a gente pode dizer que acabou, né? Não porque tem base, né? Tem base, tem diretórios, tem gente, entendeu? É difícil dizer que acabou, mas assim, a gente viu. Quando eu digo que. Muito, né, velho? Foi. Eu acho que. Assim, acho que não acaba. Acho que acabou foi muito forte mesmo, mas quando eu falei isso, porque assim. A turma, quer queira, quer não, ele tem base, né? Tem militância, tem gente que defende, como se fosse lá nos Estados Unidos, republicano, democrata. Tem uma turma que é diferentemente, justamente onde Ciro se pequena, entendeu? Ciro, ele não construiu base. Toda vez que ele perdeu, eu costumo dizer isso, que Ciro Gomes não fez o que o PSDB, o que o PT fez. Toda vez que o PT perdeu a eleição, o PT foi lá na base e quis entender por que perdeu para se reconstruir. Foi exatamente o que faltou a Ciro e é por isso que ele não consegue agregar, entendeu? Geral. Aí, assim, eu acho que, historicamente, voltando para a nossa análise aí dessa eleição de 2022, sim. Eu acho que o que aconteceu é que eu não sei se todo o campo democrático se deu conta disso, mas boa parte deles se deu conta disso, que a gente chegou num momento de encruzilhada, né, velho? Ou vai ou vai. Só que a gente, quando eu falo todos nós, né, cidadãos brasileiros, a gente se colocou numa situação, velho, que pra galera que curte aí o jogo, é a famosa situação da sinuca de bico, né, velho? Total, pô. Total. A gente se colocou numa situação, velho, de um dilema civilizacional quase, tá ligado? Pô, questão de sobrevivência, pô, sim, muito sim. Se a gente for levar a sério o resultado, se a gente olhar com frieza, com equidistância, com frieza para esse cenário da eleição, porra, velho, foi muito perigoso, pô. Foram pouco menos de 3 milhões de votos, 2 milhões e um quebradinho. E um quebradinho, foi. Pois é. Então, assim, boa parte da população não se deu conta dessa... Isso é que me pega, entendeu? Sim. Assim, e entristece, né? Entristece muito, porque, assim, a minha análise é a seguinte, pô. Esses fanáticos que estão ajoelhados aí no meio do asfalto, na frente de quartel, interditando rodovia, essa galera, eu não vou dizer que não me assusta, dizer isso é um pouco demais. Mas o que me pega é o seguinte, desses 58 milhões de votos que o cara teve, eu acho que tem uma boa parte dessa galera, tem muita gente que votou nesse bicho aí, né? Nesse desalmado aí. Exatamente. Sem se dar, ainda assim, sem se dar conta do perigo que o país estava o risco, né, na verdade. Correndo, né? Correndo, sim. Sem se dar conta do risco que a gente estava correndo, tá ligado? Isso é uma coisa que realmente me deixa... Eu não sei até que ponto, sabia, bicho? Eu não sei até que ponto. Se a quantidade... Eu não sei, eu não posso... Eu acho que muita gente... então, acho que muita gente realmente abraçou no sentido de ser um cara teoricamente de direita, entendeu? Muita gente de direita se viu nas pautas dele, entendeu? Mas muita gente também votou por ódio mesmo, bicho, entendeu? Sabe, a gente conversa muito sobre isso. Eu tenho certeza que boa parte dos votos que o cara teve são votos de gente que odeia mesmo e acabou. Não, tanto que estão aí. Eu acho que tem. Eu acho que é um percentual relevante, tá ligado? Sim. Eu acho que é relevante. Mas eu acho que existe também, dentro desse contingente, muita gente que votou, bicho, porque não tem discernimento ainda político mesmo, pô. Entendeu? Para entender o risco que é e que foi, entendeu? Que foi. Os anos que esse cara passou governando. Eu diria até que tá sendo, né? Porque tem gente aí que... Pô, aquela menina semana passada que foi passar lá no negócio e atacaram ela
Flávia, uma coisa assim, aqui na frente do... Aliás, João Pessoa produziu a quantidade de meme, a quantidade de loucura que João Pessoa produziu nesses últimos tempos aí, por conta dessa turma que ficou aí na frente, velho. Não sei se tu acompanhou. Foi muita coisa, pô. Muita coisa mesmo, que a galera, na base da estupidez, acabou ganhando repercussão nacional, entendeu? Eu tô acompanhando, mas assim, pra gente tentar chegar assim num consenso, eu acho, no frigir dos ovos, que não foi um processo. A gente precisa dizer algumas coisas, né? Eu acho que tem uma coisa que fez muita falta ao longo desses anos, foi gente colocar as coisas como elas realmente são, tá ligado? Falar as coisas, dar os nomes. Sim, muito. Isso foi o que aconteceu. Então, assim, eu acho que esse processo eleitoral foi um processo eleitoral, meu irmão, completamente fraudulento, né, velho? Assim, o que aconteceu... Escancarado, porra. À luz do dia. O que aconteceu nesse período eleitoral, meu irmão, nunca se viu. E eu acho que poucas vezes se viu, inclusive, foi coisa assim de República Velha, tá ligado? Que você lia... Bicho, eu participo de eleição, de 2004 para cá. E eu peguei eleições duras, por exemplo, 2006, que teve até o caso do Concorde, que foi uma eleição duríssima entre Cássio e Maranhão. A própria eleição de Dilma Aécio, entendeu? Também, 14. Teve também aqui Ricardo e Cássio em 14 também, que foi um negócio... mas essa eu nunca vi nada tão avacalhado, pô. Avacalhado e, assim, na frente de todo mundo mesmo, à luz do dia e... Enfim. Então, que era o que eu ia dizer. Primeiro, foi um processo abertamente fraudulento, né? Sim. E mais, assim, eu acho até que ele foi fraudulento, não necessariamente pelas coisas que aconteceram durante o processo, mas todo o contexto. Mas por coisas que aconteceram, inclusive, antes do processo eleitoral. Então, se você pega, por exemplo, essa tal da PEC do emergência fiscal, que foi criada para a galera poder pagar o Auxílio Brasil. Foi uma situação que foi, inclusive, uma situação em que a própria esquerda foi colocada dentro de uma situação que ficou difícil, inclusive, para a própria esquerda. Porque é aquela história. Beleza, os caras providenciaram uma PEC, criaram uma tal de emergência fiscal. A ideia que era, basicamente, tinha acabado o auxílio, era necessário que fosse retomado. Mas aí o cálculo que os caras fizeram não, a gente precisa retomar o auxílio. Mas o que os caras estavam interessados, na verdade, eram nos efeitos que esse auxílio daria eleitoralmente, né? Total, então, pô. Tanto que iam até dezembro, né? Sim, mas aí, se você for pensar, foi uma situação que foi uma armadilha política para o campo progressista. Porque o que acabou acontecendo é que todo mundo teve que votar a favor, pô. Quem é que ia ficar contra? Né? Quem é que ia ficar contra? Mas essa PEC da emergência fiscal é um exemplo de coisas que desestabilizaram e que criaram uma situação de desigualdade no jogo. É como o cara jogar sinuca com a descaída, né? Guto até lembrou uma coisa interessante aqui, ó, em 18, que teve, já começou ali, né? Que o cara sai, o principal concorrente sai. Não, e na verdade, é um pouco o que Guto e o cara vira ministro do cara, né? O que Guto tá colocando é uma coisa que eu vejo como um processo mesmo, tá ligado? Tipo, esse processo histórico, velho, que a gente tá vivendo ainda, ele passa por cada ponto, como tu falou, né? Ele passa lá atrás, quando eu falei lá o lance do Tropa de Elite e tal, né? Tropa de Elite, do embrutecimento do debate, as eleições de 12 municipais, as eleições de 14, aquele embate acirrado de Dilma e Aécio, 2013 com as jornadas de junho.
a Lava Jato, o impeachment, tá ligado? Tipo, é uma escalada e foi, meu irmão, cada coisinha dessa aí foi criando um ambiente em que tudo... Hostil, que a política não prestava. E tinha que vir um salvador da, né? Exato, e criou-se um ambiente, o famoso ambiente do vale tudo, né, velho? Sim, sim, totalmente, pô. É quase Totalmente, a lei pô. de tudo, né, velho? Só não vale aquele outro. Ali esbarrou ali a lei de Gil, tá ligado? Quase nessa Sim, eleição. sim, sim, sim. No final das contas, eu sou dos caras que acreditam que, apesar disso, aí é o outro lado, né, da Na avaliação dele, moeda. eu acho que foi uma grande vitória, tá ligado? Aí eu concordo inclusive com um texto brilhante do Greg News, né? Foi fantástico, véio. Foi em cima. Aquele texto ali, ele fica até a Foi em sugestão cima, pra velho. galera que ainda eu acho que tem no YouTube, pode botar lá Tem. o Greg News depois da eleição, que é o título é Chora Mais. O texto é brilhante, assim, e ele faz um pouco disso que a gente está fazendo aqui, que ele dá uma resgatada em todas as Um derrotas, apanhado, né? faz um apanhado de tudo que a gente realmente, literalmente perdeu durante esse processo, e ele termina com uma coisa que eu concordo dessa eleição, é que diante disso tudo, velho, a vitória, ela realmente precisa ser valorizada, porque foi uma vitória E, diante desse cenário épica, né? e ela consegue ser maior ainda com essa turma que, inclusive, tá na rua, pô. Que só mostra que nunca foram tiveram afeição para a democracia, pô. Não era sobre democracia, entendeu? Porque tá aí, pô. Entendeu? O que essa Total. turma tá pedindo, tal, entendeu? Então, enfim, foi uma grande vitória e eu acho que a gente comemorou. Poderia, inclusive, como é que eu posso dizer? Eu acho que só não deu para comemorar mais porque muita gente também. Bicho, a gente ganhou a eleição, eu acho que até tem isso no texto dele, mas não tem no texto dele, não. Mas eu lembrei de uma situação: a gente ganhou uma eleição sem colocar adesivo, pô. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente, principalmente no primeiro turno, que a gente ficava, rapaz, vai ou não vai, se mostra ou não se mostra, bota a cara ou não. Porque rolou de tudo, né, porra? Veio rolando de tudo, entendeu? Inclusive com até mortes, pô. Sim. Já em 18 ainda, né? Sim, sim. Muita gente morreu. E passando esse capítulo, pô, é a repercussão, né, velho? É outro ambiente, né? Apesar dessa turma aí, tudo é outro ambiente. Eu acho que a gente já deu uma respirada muito boa, muito grande, entendeu? De alívio. Assim, eu realmente, se existe uma palavra que eu posso usar Resumir, né? para mim foi isso mesmo. Foi, inclusive, tu lembra que no primeiro turno a gente se preparou para comemorar no primeiro turno, né? Sim, sim, No dia tava da aqui em eleição do casa, primeiro inclusive, turno, a gente foi. ainda tomou uma Uma cerveja aí, carraspana, foi. uma caninha aí Com uma autêntica. no dia do primeiro turno e tal. Mas assim que terminou, eu acompanhei, todos nós acompanhamos a apuração. Teve aquele lance, né, da porra da virada, o momento que virou, depois ali, devagarinho, crescendo e tal, e o momento em que a vitória e tal. Inclusive, velho, eu achei muito. É uma coisa engraçada, né, velho, que diante desse processo todo que a gente viveu aí, é curioso a gente acompanhar como foi esse processo, analisando o papel da Globo nessa história. Eu A tô lembrando, reviravolta, né, bicho? eu tô resgatando isso, inclusive, para relembrar algumas coisas que eu acho que é importante de comentar aqui nesse papo contigo. Eu lembrei disso por conta eu estava acompanhando a apuração pela Globo News, não estava na Globo, né? Segundo E turno, né? eu não sabia que na Globo estava Renata Lopretti e Bonner, né? Estavam os dois lá acompanhando a apuração. Estava na Globo News. E eu sei que pouco tempo, acho que uns 10 minutos antes O anúncio. de sair realmente a
a definição de que Lula já era o presidente. Era o presidente. Eu coloquei na Globo, minha esposa pediu, bota na Globo aí, eu quero ver na Globo aqui na televisão. Quero ouvir o Ole Bonner falando, eu quero ver o Ole Bonner falando. E aí eu botei, e aí eu posso falar tranquilo assim, porque eu senti isso que tu falou de alívio. Eu senti, velho, que os profissionais, tanto Bonner quanto Renata, meu irmão, eles estavam aliviados. Sim, muito. Muita clareza. Rapaz, rolou até o meme, né? Que ele teria aberto uma cerveja. Ele abriu lá uma hora. Cerveja e tal. Mas assim, independente dessa parte do meme e tal, eu percebi claramente ali que a galera rolou realmente, velho, um momento de, porra, massa. Que dialoga com isso que tu falou, velho. O sentimento de que, meu irmão, superamos, tá ligado? Superamos. Eu sinceramente, eu bati o olho, vi lá a maneira, inclusive, essas coisas a gente sente, né, velho? Não é verbal. Muito. O corporal deles, essa parada do cara, pô, interromper e ir pra beber água, essa, tá ligado? Tensão, pô, não é tensão, Então, essas coisas que realmente, bicho, sinceramente... E foi um negócio tenso. Porra, foi, pô. E não foi só um processo eleitoral. Foram, meu irmão, 4 anos com uma porra de uma pandemia no meio que morreram quase 100 milhões de pessoas no todo, velho. Tá ligado? E a gente vivendo, meu irmão, todo dia. A gente, tá ligado? Que, pô, beleza, a gente fala, debate sobre política, pô, nossa, uma coisa que eu gosto, você gosta e tal, mas a gente não trabalha com isso todo dia. Imagina essa galera, meu irmão, os caras são profissionais mesmo. E aí também tem aquela galera que tem cara aí que é, né, mais escroto do que político profissional. Só tem, pô. Mas o cara que é profissional, tal, que lida com isso todo dia, com seriedade, então, trabalha com essa parada, porra, imagina, meu irmão. 4 anos, bicho, vendo essa... Imagina o alívio da mulherada jornalista que cobra esse bicho, pô. Tá ligado? Meu irmão, então, assim, realmente, velho, foi uma verdadeira, velho, como é que eu posso dizer? Exorcizada, meu amigo. Foi uma sessão de descarrego, usando a terminologia do nosso querido Macedo, tá ligado? Gente, véio, foi uma parada. É aquela história do cara que faz o gol e, né? Faz o gol e tira a zica. Título, né, bicho? Faz o gol e tira a zica, tá ligado? E lava a alma. Verdade. Tá muitos jogos sem fazer o gol e mete o gol e sai ali comemorando e tirando a zica. Porque realmente, meu irmão, foi um processo realmente duro, pô. Muito duro. Muito duro. E eu senti que isso foi uma parada que até lá na Globo foi uma parada sentida pela galera, saca? Então, eu vejo, velho, assim, no geral, a minha expectativa, falando nesse lance do pós-eleições e tal. Sim. Eu tenho feito um exercício aqui comigo mesmo de dar pouca atenção a essa parada, tá ligado? Desses protestos. A turma que tá, né? Esse negócio de estar... Sem sentido, né? Sem sentido. Alimentando isso aí, né? Exatamente, saca assim, pô, é engraçado, é surreal, você olha e fica constrangido, tem meme, tá ligado? Tem tudo isso, velho, mas eu tenho me mantido alheio a essa parada porque eu tô naquela. Vamos alimentar, né? Eu realmente acredito, velho, que o nosso papel, e aí eu tô falando o nosso papel de cidadania mesmo. Cidadão, isso. Do ponto de vista de cidadania. O nosso papel, bicho, ele é, antes de tudo, zerar esse jogo. É voltar para as bases normais, sabe? Meu irmão, é tratar as coisas como elas são, sabe? Então, falar, velho, pontuar as coisas, então tem que zerar esse jogo. Essa galera, velho, aí tem que ser... Vai passar e o tratamento tem que ser, velho, institucional. É o seguinte, meu irmão, você tá interrompendo responsabilizar, né, bicho? Responsabilizar, pô. Você tá interrompendo a vida, você quebrou, você atacou não sei quem, você tem que ser responsabilizado, velho. Tá ligado? Tipo, e a sua conversa não é... Esse cara não tem que aparecer dando entrevista na televisão, não. Ele tem que ir pra polícia e dar depoimento em delegacia, tá ligado? Tipo,
esse cara não tem que aparecer no teu perfil, nem no meu, falando sobre intervenção disso ou daquilo, meu irmão. Essa parada, ela tem que simplesmente, velho, do jeito que apareceu, Inclusive, tá ligado? Do jeito que apareceu, que foi essa construção aí de vários inclusive, cabe ao PT também ter ciência disso, né? Eu acho que ciência tem, mas partir para cima disso, pô, entendeu? Porque eu digo isso porque é o seguinte, não adianta a gente anistiar, fazer de conta que não existiu, para daqui a 20, 30 anos, né, vir outro Bolsonaro, entendeu? Nesse aspecto, eu acho, por exemplo, hoje eu vi uma entrevista de Lula. Entrevista não, na verdade foi uma conversa, né, que ele teve com deputados e senadores hoje, lá no Centro Cultural, lá na sede do governo, do Gabinete de Transição. E eu tenho achado o posicionamento, não dá para dizer que é do PT, eu vou falar da maneira como eu tenho visto as declarações públicas que Lula tem dado. Eu acho que ele tá, velho, na linha... Jogando certo, né? Tá jogando certo. Ele, meu irmão, esses protestos, eu não entendo porque que essa galera tá protestando, tá ligado? E outra, tem que achar quem tá financiando. Financiando, tem que responsabilizar isso, beleza. E, meu irmão, o cara tá agindo o seguinte, qual é a preocupação dele? Politicamente viabilizar a primeira entrega que o governo dele prometeu, que foi aumento de ganho real no salário mínimo. Inclusive já está conseguindo, né? E o Bolsa Família com garantido 600, né? Garantiu o que o bicho prometeu inicialmente na campanha, tá ligado? Então, o bicho está se mobilizando politicamente para fazer as coisas, velho, que são coisas acontecerem. Que vão ter impacto. Sim. Tem impacto direto na vida das pessoas que dependem da estrutura de Estado. É esse jogo que precisa ser gerado. Inclusive avançando politicamente também, né? Tanto que teve já as conversas com Lira, Pacheco. Exato. Eu estou usando... Porque assim, é aquele negócio, a gente sabe que Lira, Pacheco e tal, mas assim, política tem que conversar, pô. Mas eu estou falando isso porque eu acho que essa tua colocação foi interessante, porque assim, uma coisa é a gente não dar palco para maluco dançar, né? Bater palma para doido. Eu acho que isso é uma coisa, eu tô nessa, eu concordo com isso, mas isso não é a mesma coisa de não responsabilizar quem tá fazendo merda, tá ligado? Agora, quem é que tem que agir nisso? É a justiça, velho, principalmente. Ministério Público, Ministério Público. Mas o governo, principalmente, Lula, e o governo que vai estar sendo instalado aí, né? Meu irmão, não tem que se preocupar com isso, meu irmão. Tá ligado? Nesse aspecto, eu acho que Lula... E ele tá fazendo bem, né? Ele tem dado um show em termos de visão política. Porque, meu irmão, a preocupação que ele precisa ter, velho, é de viabilizar politicamente, inicialmente, o governo dele, tá ligado? Tentar construir uma base ali de consensos e tal ao redor do governo dele para começar as entregas que foram prometidas durante a campanha, velho. E para isso o bicho precisa zerar esse jogo. É isso que eu acho que a gente, como cidadão, precisa estar ligado nisso, tá ligado? Então, todo mundo tem que se mobilizar, velho, em todos os nossos... em todas as nossas atuações. Nossos campos, né? Onde é isso? Onde a gente atua, tá ligado? A gente tá aqui conversando, tem a galera que conhece a gente e tal. Mas, velho, aonde eu posso chegar com essa conversa? Eu vou chegar. A gente tava conversando lá no nosso grupo. E, por exemplo, hoje em dia, meu irmão, eu vejo alguém... que não sei o que lá da fraude da urna eletrônica. Eu disse, meu irmão, você tá falando merda, velho. Trabalhar, bicho. Isso aí não existe. Sabe o que eu acho engraçado, bicho? Esse negócio de fraude só vale quando perde, né? Porque 18, ninguém questionou isso. Aí 22, a turma que inclusive ele teria feito a maioria, que é a maioria que é que vai evaporar e já está evaporando, entendeu? Foi eleita e ninguém questionou. Agora ele, porque perdeu, aí questiona, que é fraude, que é isso. Que inclusive, pô, que papelão do Ministério da Defesa, pô, faz uma nota
Aí faz uma nota da nota, entendeu, velho? Então. Depois soltam uma nota dizendo que o que o relatório disse não é bem aquilo, mas, bicho, Entendeu, meu irmão, velho? aí eu volto à mesma, Perspectiva. a mesma conclusão que a gente teve em relação ao processo eleitoral. Isso é uma coisa que já estava dada, né, velho? Sim, Isso sim, aí, sim. Não, isso aí, então, isso não foi só a urna, né? Foi tanta coisa, né? isso aí é uma sequência de um discurso, de uma postura de uma galera que, porra, passou 4 anos, velho, no governo se recusando a governar, tá ligado? Então, isso precisa. E a gente, cidadão, eleitor, profissional, Brasileiro, pô, brasileiro, é. precisa passar por cima disso, velho. A nossa preocupação a partir de agora, bicho, é correr atrás do tempo que a gente perdeu, velho. Isso, pra mim, isso é, tá ligado? É o principal, é o vital. Tal, porra. O Brasil perdeu tempo, velho. A gente parou no tempo, parou. A gente Parou e parou no perdeu. tempo, Parou véio, e perdeu. a gente tá discutindo, porra. O que foi discutido É uma nessa coisa campanha eleitoral? absurda, né? O que foi discutido nessa campanha eleitoral é um absurdo, pô. Tem umas pautas que Não, foram discutidas. bicho, você tira pelos debates, pô. Você Porra, não que foi conseguia, absurdo. não tinha. É uma vergonha, tá ligado? É uma vergonha pro país, pô. Tá entendendo? Porra, Muito. isso é vergonhoso, porra. Tá ligado? Tipo, porra, meu irmão, o que a gente tá discutindo aqui são coisas que estão superadas, meu irmão, há 4, 5 Há muito décadas, tempo. Pois tá é. ligado? Então é isso que a sociedade brasileira precisa entender, porra. Entender e cobrar, inclusive. Cobrar e outra coisa, é isso que tu tá dizendo assim, pô, tem muito nego que tem dinheiro, que tá financiando essa galera pra ir pra... Porra, meu irmão, essa galera eu conheço muita gente, inclusive caras que foram meus clientes aqui, eu trabalhei pra clientes que são anunciantes e tal. Porra, que os caras têm essa visão, meu irmão. Tem gente perto, inclusive, que... Eu, infelizmente, hoje em dia não tenho mais interlocução com essa galera, mas se eu tivesse sentado numa mesa, meu irmão, tava falando de frente pra um cara desse, meu irmão, Que porra é essa, né? pra trabalhar, meu irmão. Passou a eleição, bicho. Passou a eleição agora. Mais do que isso, Rolim. A gente perdeu tempo, meu irmão. Aquelas porra de eleição, não, tá ligado? Essa parada que o Brasil, essa opção que o Brasil fez, meu irmão, nesses últimos anos, e aí a gente tá falando, pô. Hoje eu vi esse depoimento que o Lula deu, ele até se emocionou lá. Foi. E é verdade, porra. Como é que a sociedade brasileira, a partir de um momento, viveu uma situação em que aboliu a fome, ou passou a lidar com uma situação em que a fome, se não acabou 100%, era contornável. Foi reduzida ao mínimo, é verdade. Havia uma maneira de tratar isso politicamente, com políticas sociais, com abordagem econômica e tal. E havia um pensamento... É exemplo pro mundo, pô. Pro mundo, bicho. E uma política pública desenhada para lidar com isso, tá ligado? Como é, porra, que a partir de um momento como esse, que a gente tá falando aí de 20 anos para trás, tá ligado? Aí a gente passa 20 anos depois e volta pra a mesma coisa, porra. Aí volta pra década de 60. Tá ligado, porra? Então, assim, É bizarro, velho. Vacina, porra. A sociedade brasileira hoje em dia, porra, tá discutindo vacina, tá voltando a pólio, meu irmão. É bizarro, bicho. Bizarro isso aí. Tá ligado? É bizarro. Tá ligado disso, né, porra? Então, assim, sinceramente, velho, esse lance do pós-eleição é um negócio. Acho que, porra, tá ligado? Tipo, a chance que eu tenho, velho, de trocar uma ideia, de falar esse tipo de verdade, a gente se conhece, né? Aonde eu tiver que puder falar, eu falo, mas assim, Falaremos, a minha percepção e a maneira como eu tô enxergando as coisas é assim, meu irmão. É olhar pra frente, velho. E o país perdeu tempo demais e todo mundo, quando um país do tamanho do Brasil, velho, com a potencialidade que esse país tem, patina durante 20 anos no mesmo lugar. É por isso que é o lance da importância da responsabilização desse povo, pô. Pois é. Tem que responsabilizar, entendeu? A gente tem que se engajar nisso. Tem que se engajar, exigir. Aí onde é que eu acho que tem que ter uma participação fundamental do novo governo? Principalmente, é o que você falou. Ministério Público. As indicações que Lula vai fazer. Aras vai ficar até setembro de 2023, se eu não me engano. Ainda como Procurador-Geral da República. Mas a indicação que Lula vai fazer, velho, fundamental. Fundamental. Ministério Público e outra coisa, o Brasil precisa contar a sua história. Eu acho que o Brasil é um país que não conta a sua história, bicho. Porque, para evitar...
evitar, porque deixar de ter não vai ter, mas evitar cinismo no país, pô. Tem muita gente, mas muita gente mesmo que nega que se existiu uma ditadura no país, entendeu? Tem muita gente que nega que é coisa de professor comunista, coisa de professor maconheiro comunista, enfim. Entendeu? Então, assim, eu acho que. Eu até botei isso no Twitter, dizendo, rapaz, eu acho que eu não sei se partindo do PT, enfim, mas que seja algo nesse sentido. O Brasil precisava colocar tipo uma espécie de memoriais, pelo menos nas capitais do país, para contar a sua história. O Brasil não conta a sua história. É por isso que tem tragédias que se repetem, pô, se renovam, entendeu? Geral. É. Isso aí realmente é um Porque, problema grave. porque assim, tem que responsabilizar? Tem. Vai inibir? Vai. Mas, assim, a partir do momento que você sabe. Tem até, parece que um memorial lá na Alemanha, né? Sobre o nazismo, tudo, que a turma. E assim, por mais que existam núcleos, eu acho difícil rolar de novo por conta disso, pô. Entendeu? Também por conta disso. Não só por conta disso, mas também por conta, entendeu? Porque a gente precisa conhecer, pô. Precisa mostrar, entendeu? Para evitar justamente os cínicos, pô. Tem muita gente cínica, pô. Tem a turma que não conhece o processo? Tem. Mas tem muita gente cínica, entendeu, velho? Que nega. Uhum. Enfim, projeções para o futuro, meu irmão. Posse, vamos para Brasília? Pois é, posse do homem aí, né? Na verdade, eu tava Rapaz, até brincando. tem uma turma aqui que me pediu, pô, para fazer um roteirinho. Viu? Quem? Olha, se liga, tem uma turma que me pediu para fazer um roteirinho aqui, ó. Olha, eu fiz o roteiro. Não sei se vou, mas eu fiz o roteiro. Tem um roteirinho aí? Escreve aí, pô. Escreve aí. Tá aqui, ó. João Pessoa, Paulo Afonso, Amargosa, que a Bahia, tu sabe, né? Bahia é um dia. Né? Paulo Afonso, Amargosa, Tocantins, Taguatinga, Brasília. Pô, assim, não é. Eu pensei que fosse mais disso, mas não é tanto, não. E eu pensei em uma espécie de documentário, pô. Ser um negócio histórico, né? Uhum. Enfim, depois eu discuto isso aí. Geral. Mas e aí? É isso, pô. É isso. O papo foi muito bom, velho. Porra, quem ficou, quem participou. O Alexandre participou, Guto participou, Lins, pô, tirando onda, dizendo que o Botafogo do Rio. Do Rio. O bicho tá falando aqui. O Glorioso dando um show no Newton Santos, vocês aí Vocês falando de aqui, política. mano. Esse show aí significa quanto, velho? 2-0, é? Tá perdendo não pro Cuiabá, não? Mas não é Cuiabá, não. Hoje é Botafogo e Santos, pô. Não, foi Cuiabá porque foi o último jogo lá no Newton, pô. Apanhou. O último jogo, então, foi os caras apanhados do Cuiabá, entendeu? Inclusive, então, o Cuiabá tá rebaixando o vovô, né? Porque é uma pena, porque, porra, o Cuiabá leva público de 1.000 pessoas pro campo e o vovô é 60 mil pessoas. E o Bragantino? O Bragantino tomou de 6, porra, do Fortaleza. Aí é foda. O Ceará cair pra ficar porra de Bragantino, velho. É triste. Massa, obrigado, velho. Assim, obrigado. Foi muito bom. Um último comentário aí, véio, sobre o lance de projeções. Eu queria lembrar aqui uma parada que eu vi essa semana na CNN, no programa daquele bicho WW, do William Vac, né? O Drácula. Companheiro Vac. Companheiro Vac, O William Vac. Apareceu um bocado de companheiro novo aí, viu, bicho? Puta merda. Companheiro Vac, Brasil. O programa dele na CNN, velho. Aí o bicho, ele tava comentando, eles estavam comentando sobre esse processo, né, de formação do gabinete lá de transição e tal. E aí tem um jornalista lá, porque agora que eu resolvi comentar, eu esqueci o nome do cara. Mas enfim, depois que eu lembrar, eu te falo aí pra galera que acompanha aí. Mas assim, o cara fez um comentário que eu achei muito bacana e que dá um pouco da dimensão de uma parada que eu, pelo menos, acho que é um sinal de duas coisas. Ao mesmo tempo de maturidade, né? Maturidade e também, velho, de habilidade política do nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, né, velho? Do Barba.
quando eles estavam comentando sobre o papel de Alckmin no governo, né? Nesse governo de transição. Camarada Alckmin. E o cara falou um negócio que eu achei muito... Ele fez uma observação muito interessante. Ele disse o seguinte: bicho, eu enxergo o papel do Alckmin dentro desse governo de transição como uma maneira inteligente que o Lula vem fazendo, nesse primeiro momento. E muito, pô. Muito. O cara dizendo, né? Na minha cabeça, o que é que está acontecendo? Lula está assumindo uma posição de chefe de Estado e está colocando, pelo menos nesse início, Alckmin para fazer o papel do que é o chefe de governo, tá ligado? Perfeito. Seria um chefe de governo no regime parlamentarista, né? Então, assim, isso para mim, velho, ele dá... Tá cara de mestre aí, pô. Tá cara de mestre aí. Exato. E dá um indicativo, meu irmão, assim, da inteligência. Desprendimento, né, bicho? Da inteligência. Da humildade também. Assim, Total, Lula é um personagem da política mundial. Ele tinha tudo para simplesmente encarar esse processo aí, tocar o foda-se, querer entrar no governo para se vingar de todo mundo, botar para fuder e tal. Mas não, pô, o cara ele tem noção da importância histórica, primeiro, desse momento, tá ligado? Que a gente tá vivendo. E o bicho é muito hábil politicamente para entender qual deve ser a posição dele. Então eu concordo muito com essa observação que esse nosso companheiro aí da CNN observou, que Lula está se posicionando realmente como chefe de Estado e pelo menos nesse início aí de articulação política dos primeiros passos do governo, entregando na mão do Alckmin uma tarefa que eu acho foda, realmente, de chefia de governo mesmo, no sentido de articulação, de fazer os primeiros... Abrir os caminhos, pô. Abrir os caminhos, né? Abrir os caminhos, né? Fazer aquela famosa picada... Pra mostrar pro mercado também e tal, né? Que tá querendo... Tá querendo diálogo, entendeu? Exatamente. Que ele tem historicamente mais interface para lidar com isso. Então, assim, essa observação que o cara fez realmente foi uma observação muito certeira. Eu acredito nisso também. E eu acho que aponta para aí, tá ligado? Na segunda-feira, o Lula vai lá para o Egito, né? Para a COP27. Já é o presidente, né? Tudo do Brasil com o Egito aí, né, velho? Inclusive já é o presidente, né? Porque o outro sumiu, né? Não aperta o cinto mais não, que já era, né? Acabou-se. Beleza, obrigado, valeu aí. Valeu muito bom. Espaço. Se tiver outras oportunidades... Que é isso. Vamos fazer mais, viu? Que agora só tá começando. Valeu. Um abraço, obrigado, galera, que participou. Valeu, voltem sempre e vamos ser felizes novamente, viu? Valeu. Tchau.